Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde. Oi, Nadédia, boa tarde para você, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Hoje, dia de oitivas no Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista, incluindo a do governador de São Paulo, Vera. Pois é, todo mundo estava com muita expectativa a respeito do depoimento do governador Tarcísio de Freitas no inquérito que investiga a trama golpista, ele que foi arrolado como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tinha muito uma dúvida a respeito de se ele ia ser questionado duramente pelo ministro Alexandre de Moraes, pelos demais ministros, ou não, só pelo ministro Alexandre de Moraes, é ele quem participa, ou pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mas isso não aconteceu. Eles preferiram fazer com que o depoimento fosse o mais breve possível, não fizeram perguntas ao governador, porque compreenderam que a estratégia da defesa, ao arrolá-lo como testemunha, era justamente contrapor a ideia de que Bolsonaro estava inconformado com a derrota na eleição e estava tramando para permanecer no poder naqueles dias entre o segundo turno e a posse do presidente Lula. Então, foi o que o governador fez quando questionado pelo advogado de defesa do Bolsonaro. Disse que o Bolsonaro o ajudou a compor o governo aqui de São Paulo nesse período, nas vezes em que eles se encontraram, teria lhe dado dicas de como proceder, de como governar, etc. Ele fez ali elogios à gestão Bolsonaro, disse que a despeito das dificuldades que o ex-presidente enfrentou, como a Covid, Brumadinho e outras, foi um governo que conseguiu fazer superávites aí ao longo dos anos, e, portanto, tirou da frente, afastou qualquer ideia de que ele estivesse tramando um golpe, ou que, pelo menos, nas vezes em que o Tarcísio o encontrou, ele estivesse tramando um golpe. Ao deixar de fazer perguntas para ele, tanto Alexandre de Moraes quanto o Gonet evitam qualquer tipo de mal-estar institucional, porque, afinal de contas, se trata do governador do mais importante, do maior estado brasileiro, e ele tem relações com os ministros do Supremo, seja em demandas do Estado, em causas, seja também nos bastidores. Tarcísio é alguém que se dá bem com os ministros, nunca fez parte daqueles que no bolsonarismo entoavam um coro anti-supremo. Ele tem boas pontes com os ministros todos. Então foi um modo de evitar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de complicação, e a avaliação dos ministros do Supremo é que não é um depoimento importante, porque ele não estava envolvido diretamente naquela trama, tanto que não é citado nem pelo tenente-coronel Mauro Cid, não é citado por nenhuma das outras testemunhas, não é citado por nenhum dos outros co-réus, e que então eles consideram que o seu depoimento não tem muito a acrescentar, e procuraram fazer com que ele transcorresse rápido e passassem à próxima pauta. Outros depoentes arrolados pelas defesas estão sendo ouvidos ao longo dessa semana e hoje. Também o ex-ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, foi um dos ouvidos, dessa vez como testemunha de defesa do seu ex-colega Anderson Torres, que era da Justiça. E foi na mesma linha do Tarcísio, defendendo o governo, dizendo que o Bolsonaro não tinha nenhuma intenção de dar um golpe, não tinha nenhuma intenção de permanecer no poder, e da mesma maneira foi um depoimento rápido, no qual o ministro Alexandre e o procurador Gonet evitaram entrar em polêmica, evitaram fazer muitas perguntas. Então, acho que pouco acrescentaram na Nadédia. A defesa vai procurar incluí-los, né, na sua peça final, dizendo, olha, outros ministros que depuseram disseram que nada estava acontecendo, que tudo transcorria em clima de normalidade. Mas depoimentos já colhidos antes vão em outra linha e são mais fortes, porque eram de pessoas que estavam em reuniões, que estão ali como testemunhas de defesa ou como até alguns como réus, e que presenciaram discussões a respeito de minuta de golpe,
da possibilidade de não se passar o poder, etc. Então, esses são considerados os depoimentos de fato mais relevantes. Faz todo sentido, porque o Tarcísio sempre disse, né, em agendas públicas, nessas manifestações, que não vê culpa, responsabilidade de Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro. Então não haveria motivo para fazer diferente. Claro que é a opinião dele. Depois o que a justiça vai achar se tem ou não é por conta da justiça. Sempre fica uma certa saia justa, né? Se alguém pudesse ouvir uma confissão do governador, porque em público ele nunca vai dizer, certamente ele não gosta de ficar tendo de ir a esses eventos, de ficar sendo arrolado como testemunho. Não é uma situação confortável para alguém que está em outro momento, governando um estado, ter de ficar, por exemplo, em palanques em que se pede fechamento do Supremo, se pede intervenção militar e outras coisas, como acontece até hoje nessas manifestações bolsonaristas. Mas é um pedágio que ele tem de pagar e que ele está pagando e nunca se recusou, duvido que venha a se recusar, pelo fato de ter sido ajudado pelo Bolsonaro. Para alguém como ele era um burocrata antes dessa entrada na política, já entrou na janelinha e na primeira classe, dificilmente ele teria sido eleito para governar um estado do tamanho de São Paulo, do qual ele nunca tinha sido político aqui, não nasceu aqui, não viveu aqui, e só conseguiu isso de fato por ser o candidato do Bolsonaro naquele momento. Então ele sabe que é um pedágio que ele vai ter de continuar pagando e vai continuar indo. Equilibrando não só essa relação institucional com o Supremo, mas também, por exemplo, com o governo federal, né, Vera? Que ele faz até bastante bem sempre que tem eventos em que precisam aparecer juntos, Tarcísio e representantes do governo federal, até o próprio Lula. O Lula gosta de fazer isso porque ele sabe que o Bolsonaro se irrita fácil, então é uma maneira dele também dar uma cutucada no seu principal adversário. Para o Tarcísio não tem muito jeito, o governo de São Paulo, de qualquer estado, e o governo federal sempre vão ter de ter relações, e com isso, ele, sem contrariar o Bolsonaro, sem questioná-lo, acaba passando uma imagem para um grupo que gosta dele de que ele é um pouco mais moderado que o Bolsonaro. Eu não sou daquelas que acreditam em bolsonarismo moderado. Eu acho uma contradição em termos. Se é bolsonarismo, não tem moderação, porque o bolsonarismo em si embute uma série de questionamentos à democracia e a outros tipos de direitos. Mas é o selo que o Tarcísio e outros procuram envergar, esse do bolsonarismo moderado. Perfeito. Vera Magalhães aqui no CBN Brasil e mais tarde também, né, Vera? Exato, a gente faz um resumo da semana mais tarde na segunda edição do Viva Voz, no ponto final. Um beijo para você, bom fim de semana. Beijo, querida, para você também e para os ouvintes.